Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Nós estamos na nossa jornada de leitura, meditação e oração em todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150. E eu quero te convidar a participar ou a continuar participando dessa jornada tão especial que nós estamos participando, que nós estamos aqui tendo esse tempo de busca, de devocional diante do Senhor. E salmo a salmo, hoje nós estamos no salmo de número 73. Estamos chegando à metade da nossa jornada e é motivo de muita alegria estarmos aqui sempre de segunda a sexta-feira trazendo um salmo, trazendo um momento de reflexão. Eu peço a você que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Não deixe de fazer isso. Vamos estar é, compartilhando esse momento especial de espiritualidade com os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Então, faça isso agora. Pega o link do YouTube e copia ele e cola no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, para aquele amigo, aquela amiga que é especial e que precisa estar nesse momento tendo esse contato com a presença de Deus. Então, eu quero te convidar nesse momento, então, a nós lermos aqui o Salmo 73. Logo em seguida vamos fazer uma breve meditação e no final vamos orar. Mas também antes de fazermos aqui a leitura, eu quero te pedir que você, que ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal, você fique sabendo. Com as notificações ativadas, você ficará sabendo. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueça também de curtir, porque isso ajuda a que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas e para que mais pessoas possam estar buscando a Deus, aprendendo mais da palavra dele. Então, sem mais delongas, vamos agora ao Salmo de número 73, um salmo de Asaf, um salmo que tem como título aqui na minha Bíblia O Problema da Prosperidade dos Maus. Salmo de Asaf, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus,
no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo de Asaf, Asaf que, como nós já falamos em salmo anterior, se não me falha a memória, no Salmo 50, foi um ministro de louvor, um líder de louvor ali no tabernáculo, no templo do tabernáculo de Davi, e a Bíblia também fala sobre ele como um profeta. E ele escreve esse salmo aqui, nesses 3 primeiros versículos que nós lemos, ele inicia como um bom adorador, declarando a glória e dando a glória a Deus, dizendo que Deus é bom para com Israel. É o que ele diz, é o que ele afirma. Deus é bom para com os de coração limpo. Mas aí, logo em seguida, ele vai e expõe a sua fraqueza, expõe a sua fragilidade. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus deve fazer diante de Deus, expor as suas fragilidades, as suas fraquezas, pedir perdão pelos seus pecados, basicamente isso. Mas nós vemos aqui Asaf dizendo que ele tinha inveja, esse sentimento tão pernicioso, tão baixo, é, é, tão ruim para a nossa vida espiritual e para a nossa alma. E era esse o sentimento que estava no coração dele aqui, de acordo com a escritura do Salmo, a escrita do Salmo. O versículo 3 diz: Pois eu invejava os arrogantes, invejava a prosperidade dos perversos. E aí, do versículo 4 até o versículo 12, ele descreve os perversos, os arrogantes, aqueles que têm excelentes condições em todos os sentidos aqui nessa terra, e mesmo tendo uma vida completamente errada, mesmo tendo um coração malicioso, como diz aqui o versículo 8, mesmo falando com altivez, mesmo sendo opressores, eles prosperam. E por isso Asaf olhava para aquela situação, segundo o Salmo, e achando aquilo um absurdo, por outro lado também, e de forma contraditória, ele invejava. Eu não sei se você tem sentimentos negativos no seu coração quando você vê alguma injustiça, e quando você percebe que algo está é, tendo um efeito positivo, prático, mas a fonte é uma fonte negativa. Parte de um coração ruim, parte de um coração mau, parte de um coração perverso. É isso aqui que Asaf expressa no começo aqui desse salmo, e aqui no versículo 13, 14 e 15 demonstra um pouco da sua confusão. Ele diz aqui no versículo 13: Eu conservei inutilmente o meu coração puro, usando aqui essa retórica para apresentar sua fraqueza, e ele não se furta de apresentar a sua fraqueza. Nós também temos que reconhecer as nossas fraquezas, a nossa pequenez, a nossa limitação. Reconheça a sua fraqueza, mas reconheça a sua fraqueza diante de Deus, sobretudo. Apresente suas fraquezas diante daquele que pode te ajudar a superar essas fraquezas. É o que ele faz aqui no Salmo. E se eu pensara em falar tais palavras aqui no versículo 15 e o versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa. Veja como ele está ali tendo um pensamento que vai e vem, um pensamento que oscila, mas tem algo importante aqui no versículo 17. Para mim, esse versículo 17 é o versículo mais importante do texto. É o versículo chave, versículo 17, que diz assim, não, na minha tradução: até que entrei no santuário de Deus. Ou seja, ele estava perturbado, ele estava com inveja, mas quando ele entrou no santuário de Deus, tudo mudou. Tudo muda quando nós entramos na presença de Deus. Tudo muda quando nós buscamos a face do Senhor. Tudo muda quando nós oramos. Tudo muda quando nós lemos a Bíblia. Tudo muda quando nós buscamos a Deus e temos Ele como aquele que pode nos ajudar nas mais diversas situações da vida. Até que nós entremos na presença de Deus, talvez a nossa vida fique ali por um caminho errado, por um caminho distante da presença de Deus,
até que nós paramos e decidimos ter comunhão com Deus. E aí, a partir daí, as coisas mudam. A partir daí, as coisas melhoram. Talvez você não vai enriquecer. Talvez você não vai se tornar alguém destacado do ponto de vista do poder e da influência na sociedade, mas certamente, diante de Deus, você será tido como a menina dos olhos de Deus, aquele a quem Deus abençoa, aquele para quem Deus olha, e certamente será abençoado. E isso é o mais importante. Por isso, pare tudo que você está fazendo e entre no santuário de Deus, como diz aqui o versículo 17. E aí ele muda um pouco o tom aqui dele, o salmista, e ele começa a exaltar ao Senhor, e ele começa a perceber que o destino dos ímpios, o destino daqueles que são arrogantes, dos quais ele tinha inveja no começo do salmo, é um destino ruim, é um destino triste e trágico. Veja aqui que até que ele entra no santuário de Deus e ele percebe, no versículo 18, que Deus os colocará em lugares escorregadios. O Senhor desprezará a imagem deles, no versículo 20. E aí ele percebe que o destino desses que têm aparentemente uma vida boa, mas que tem um coração perverso, não é um destino dos melhores, é um destino trágico, portanto. E aí ele encerra aqui o salmo adorando a Deus, e como é bonito o encerramento aqui do salmo de número 73. Versículo 23, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Você pode dizer isso nesse dia, nesse momento que você me assiste, nesse momento que você me ouve? Diga isso, escreva isso aí nos comentários. Eu estou sempre contigo, Senhor. Ou então eu quero estar sempre contigo, Senhor. Tu me seguras pela minha mão direita. O lado direito de Deus fala de Jesus, porque a Bíblia diz que depois que Jesus saiu aqui da terra, subiu aos céus, ele está à direita de Deus. Então, o lado direito fala de Jesus, em alguma medida, é claro. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. O melhor conselho é o conselho de Deus, o melhor caminho é o caminho da palavra de Deus. Por isso, busque a palavra e o conselho de Deus que está nessa palavra. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. A razão da nossa existência, a razão da nossa vida, a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade está na palavra de Deus, está em Jesus Cristo, está na sua obra, não nos prazeres dessa vida. Tenha isso em mente e seja feliz com isso, com essa verdade. Deus é a fortaleza do meu coração. Escreva isso nos comentários. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecem. Esse é o caminho e esse é o destino dos ímpios. Tu os destróis todos, veja como é terrível o fim. Tu os destróis tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Além de adorar o Senhor, o desejo de Asaf, e que seja o nosso desejo também, seja como nós estamos fazendo aqui agora, seja proclamar os feitos do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Pai, obrigado por esse salmo tão esclarecedor, tão reflexivo. Senhor, de fato, nós vemos muitas injustiças nesse mundo, Senhor. Nós vemos muitas coisas erradas, Senhor Deus. Muitos corações errados vivendo um caminho aparentemente correto, vivendo um caminho aparentemente abençoado, mas como mesmo eu estou dizendo aqui, eu creio só aparentemente, porque o final, o destino, a consequência não é boa, Senhor. Mas eu te peço, quanto a nós, que nós, Senhor Deus, possamos entrar na presença e no santuário do Senhor. Que nós possamos habitar, Senhor Deus, na tua presença, na casa do Senhor, que é a tua presença. Que nós possamos experimentar
das verdades de Deus que provém do teu coração, que nós possamos buscar essas verdades, que nós possamos andar, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra e viver, Senhor Deus, com os olhos nela, na tua palavra. Em nome de Jesus, com a vida de oração, com a vida de busca, Senhor Deus, contínua e não algo que vai e vem, Senhor Deus, não inconstante, mas constante no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa esclarecer-nos e o coração, esclarecer-nos, Deus, as tuas verdades no coração, no nosso coração, que nós não nos desviemos da tua presença, mas que nós possamos ter sabedoria para vivermos nessa terra, em nome de Jesus, Pai. Mesmo vendo, Senhor Deus, a prosperidade dos ímpios, que nós possamos, Senhor Deus, orar por eles, orar pela conversão deles e pela vida deles na presença do Senhor também. Nesse momento, eu oro também por aqueles que estão pedindo por cura, cura os que precisam de cura, em nome de Jesus. E eu oro que o Senhor liberte aqueles que precisam de libertação, liberta-os em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te agradeço pela sua audiência e pela sua presença. E nós continuamos com o Salmo 74 amanhã. Que Deus te abençoe.